Detecção de outliers em dados de alta dimensionalidade. Uma proposta metodológica voltada a aplicações em grandes volumes de dados. O presente trabalho entra no contexto de que as pesquisas em ciência da computação têm desenvolvido métodos e técnicas sofisticados voltados ao agrupamento de dados, ou data clustering. O agrupamento, quando feito com qualidade, ele permite certos recursos que, por exemplo, automatizam a tarefa de classificação das entidades presentes nas bases de dados e conseguinte melhoria na qualidade das consultas. Quanto ao processo de detecção de outliers em dados de alta dimensionalidade, é uma área de pesquisa incipiente, apesar desta tarefa ser usualmente complementar ao agrupamento. Na natureza, eventos que se encontram fora de um padrão determinado são relativamente comuns. Perdas tanto de vidas quanto financeiras já ocorreram e continuam a ocorrer em razão da imprevisibilidade que faz frente a diversas técnicas e métodos que são usualmente empregados. Um exemplo de evento abrupto são as alterações nas condições climáticas, tais como a geração de ciclones tropicais que arrasam regiões próximas da costa marítima, ou então como as chuvas torrenciais que afetam o transporte de perecíveis da indústria do agronegócio. Outro exemplo é a presença de defeitos potencialmente nocivos à saúde que ocorrem em produtos manufaturados. A maldição da alta dimensionalidade e complexidade de tempo muito alta das técnicas e métodos existentes são problemas a serem atacados. Geram dificuldades com aplicações práticas, pois estas geralmente demandam a análise de volumes elevados de dados, chegando até centenas de milhões ou até mesmo bilhões de elementos. A maldição da alta dimensionalidade significa, sucintamente, que a variância evanescente das distâncias entre elementos do conjunto de dados dificulta o processo de busca por outliers. Num espaço de alta dimensionalidade, todos os elementos são, a rigor, outliers. Existem diversas abordagens para a detecção de outliers. Cada uma se encaixa melhor em alguma situação específica. Por exemplo, a análise do valor extremo é uma forma bem simples, basicona, de detecção de outliers. Nesse tipo de análise, se assume que valores que são muito acima da média ou muito abaixo da média são outliers. Exemplos são o teste Z e o teste de Student para esses métodos estatísticos. No geral, são bons para uma análise inicial dos dados, mas não são interessantes quando trabalhamos com dados de alta dimensionalidade. Temos também modelos estatísticos e probabilísticos, que assumem certas distribuições para os dados. Então, se utiliza técnicas EM, Expectation Maximization, para estimar-se os parâmetros do modelo. Aí, finalmente, se calcula a probabilidade de cada elemento pertencer à distribuição calculada. Os pontos com baixa probabilidade de pertencer a tal distribuição modelada são marcados como outliers.
Além disso, temos modelos lineares, baseados em proximidade, baseados em teoria da informação, etc. E entramos na detecção de outliers em alta dimensionalidade, que se tratam de métodos específicos. Os pesquisadores alemães Hans-Peter Kriegel e Arthur Zimek desenvolveram uma medida para o grau de o quão tal elemento é um outlier, o Local Outlier Factor, LOF. Uma questão é que os métodos computacionais que derivaram a partir dessa medida possuem uma complexidade de tempo muito alta e são impraticáveis em grandes volumes de dados. Outras técnicas, como por exemplo FastVoal, RBRP e o Approximated Loss, foram desenvolvidas procurando mitigar esse problema. A grande maioria das alternativas de alto desempenho para os métodos de alta complexidade de tempo existentes na literatura, apesar dos ganhos obtidos, ainda possuem complexidade de tempo superlinear. Isto é, seu tempo de processamento aumenta mais velozmente do que o crescimento no volume de dados. Uma vez que a complexidade de tempo para a leitura dos dados é linear, a ordem de tempo para a etapa de detecção de outliers deverá, preferencialmente, ser também linear, eliminando-se gargalos desta maneira. Com isto, atende-se à demanda de aplicações que requerem alto desempenho. Tirar-se-á vantagem de estruturas de dados que habilitem a execução das etapas em tempo linear e, sempre que viável, garantias estatísticas serão fornecidas. Um exemplo é a árvore de contagem, conhecida também como Hyperquadry. Ela armazena informações de forma econômica e permite consultas eficientes sobre um dado conjunto de dados. Espera-se a obtenção de uma metodologia de avaliação dos resultados que seja consistente e que possa ser reaproveitada em trabalhos futuros. Uma contribuição importante é domar o crescimento exponencial na quantidade de dados sob análise. Alguns exemplos de dados de alta dimensionalidade e alto volume são o sensoriamento remoto, as séries históricas para finanças e economia, dados que são gerados em chão de fábrica. Segundo o site do governo americano, os dados da NASA aumentarão na ordem de 1000 vezes num futuro próximo. Isto é, os desafios que virão necessitam de métodos altamente eficientes no quesito processamento de dados. Chegamos ao final da apresentação. Obrigado, caro ouvinte, pela audiência.